Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Bom, hoje... Ô, Guilherme. Sim? Meu pai falava assim, ó. Dá murro em ponta de faca, machuca a mão. Sim? Entendeu, né? YouTube. Entendeu do YouTube? Entendi. Entendeu? Sim. Por esse motivo eu nem dei o trabalho de responder. Ô Francisco, você tá bem, Rose? Você tá bem, Rose? Tá com o microfone mudo. Eu estou bem, estou um pouco cansada, mas estou bem. Eu também. Quem quer dar aula hoje? Olha o silêncio. Ai. É interessante. É interessante, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. A Amanda não veio por quê? Ah, tá. Oi, Amanda, tudo bem? Estava perguntando por que você não veio. Nós tivemos uma aula sábado com a Itália. E depois, na segunda aqui. E eu vou de forma resumida explicar para vocês um ponto de vista que a gente vem falando. Eu comecei hoje falando com o Guilherme, por quê? Existem alguns pontos que eu não consigo entender. É sério mesmo, eu não consigo entender. Eu só vou falar aqui para o Francisco, tá? De Piracicaba. Porque todos os demais, com certeza, não têm a idade que nós temos. Lá no interior, era comum nas escolas a gente brincar com os alunos, ou que eram nossos amigos, né? E entre meninos, e as brincadeiras mais diversas. Brincadeiras que ia desde guerra de mamona, não sei se o Francisco participou disso, até no caso com barro, mas não com bolinha dura, barro mole, que quem não conhece, em olaria, existem 3 tipos, ou pelo menos eu conheço 3 tipos de barro. Aquele barro que você recém tira do rio, então ele está bem úmido. O barro que passa 2, 3 dias perdendo aquela água, e o barro depois que passa numa máquina para poder fazer a argila, que aí vai virar a telha ou o tijolo. Então esses 3 tempos do barro, esses três tempos do barro eu conheço, né?
Que é desde você tirar do rio, deixar escorrer o excesso de água, colocar ele para secar e colocar na massa, onde ele vai ser triturado, misturado para virar argila. E a gente brincava muito com o primeiro barro, porque na casa do meu avô, que é a mesma casa do avô do Francisco, porque eles eram irmãos, existia uma olaria, porque meu pai era oleiro, tinha a gente chamava de barreiro, que é um monte de barro. Então a gente ia lá, pegava e brincava. E era muito gostoso essa fase da infância. E naquele momento, não existia entre as crianças, ou pelo menos da minha parte não existia, eu nunca percebi isso, a intenção de machucar uma pessoa, ou de machucar uma criança, ou de ofender uma criança. Então, a brincadeira entre os meninos eram as mais diversas que existiam. Hoje, a gente liga a televisão. Só mais um comentário. E essa brincadeira até acabava sendo bom, porque forçava você a ter que se virar. Porque assim, você não queria ser aquele que sempre era usado para ser brincadeira dos outros. E de uma certa forma você tinha que se virar, você tinha que aprender. Não tinha pai, não tinha mãe, você tinha que se virar para poder virar o jogo ali, né? No caso, brincar com os outros, ou ser mais inteligente, ou brincadeira mais inteligente, enfim, e isso de uma certa forma refletia na personalidade das pessoas e refletia no eu das pessoas, né? Habilidade de conversar, habilidade de ser comerciante, habilidade de vender, habilidade de se comunicar, habilidade de fazer apresentações que tinha, porque naquela época, na escola, tinha uma professora de geografia chamada Francisca. E eu já falei isso para ela 3 vezes. Quando encontro ela em Barra Bonita, ela falou: não precisa falar de novo. Eu falei: tá bom. E assim, toda segunda-feira, às 7h30 da manhã, tinha chamado oral de geografia. Tem conversa. Então você tinha que ficar na frente, ela sentava e falava que região que é essa, qual que é o rio, qual que é o afluente, qual que é, enfim. E isso fazia com que os alunos começassem a ter, desde a criança, compromissos que eles tinham que cumprir. Que tinham que... Não tem jeito, tinha que fazer. E é lógico, então você estudava, você montava turmas de trabalho, um estudava na casa do outro, enfim. E isso fez com que as amizades do interior fossem completamente diferentes das amizades de cidade grande. Porque as pessoas em cidades grandes, e eu vim para cá com 18 anos, né? Eu vim para cá sem estudo, com 3º colegial, vim para fazer medicina, acabei fazendo engenharia, me formei em engenharia, depois, em paralelo, estudei psicologia, psiquiatria, parapsicologia, teologia, enfim. Né? Eu estudei, então era assim, eram as madrugadas que eu estudava, era madrugada. Né? Gostava muito de ler Mahabharata, que nem eu falei, Alcoron, enfim. Isso despertava na gente por quê? A professora de português tinha que ter prova de português do livro. Não tem conversa. Então você tinha que ler um livro de português. Lembra de Sagarana, Guimarães Rosa, Iracema, Machado de Assis, e quantos livros que a gente lia, romance, enfim. Pessoalmente eu detestava esses livros de romance. Gostava mais da Ilha Perdida. Meu primeiro livro foi A Ilha Perdida. Não sei quem leu isso aqui. Até hoje eu lembro disso. Eu conto a história para você da Ilha Perdida.
do barco que eles esconderam e acharam e consertaram e foram. Eu lembro de tudo isso, né? Então fez com que nós, naquela época, vivêssemos uma vida de sabor, uma vida onde tomar chuva era uma delícia, andar descalço, brincar na enxurrada era uma coisa muito gostosa. Então, jogar bola no campinho descalço e dar bicuda naquela bola de capotão e chegar com o dedão desse tamanho inchado, era uma delícia isso. Era uma delícia. Por quê? Sem contar o jeito do cavalo. Sem contar os tombos, né? Porque chegava com a mãe e ficava desesperada. Meu filho vai morrer, não sei o que, não sei o que lá, papapá. E o pai, né, naquela época, é tudo italianão. Deixa o moleque, vá. E assim foi crescendo. E assim a interação entre as pessoas foi acontecendo, a comunicação entre as pessoas iam crescendo, a união entre as amizades eram baseadas no respeito, no compromisso. Então, quantas vezes, para fazer prova, era o Laércio Stangerlin, o Mauro Stangerlin, o Paulo Stangerlin, eu e mais uns 2, 3 na sala de aula que sempre tiravam nota boa. Então, quando tinha trabalho, era sempre assim, era uma disputa para saber em qual grupo que era. Tanto é que lá com 12 anos, 13 anos, eu ganhei o prêmio do governo do estado como melhor aluno. Né? Ganhei uma caderneta de poupança, ganhei livro, enfim. Lógico, teve uma ajuda bastante grande da minha mãe nesse aspecto. E eu lembro que o prêmio era Contribuintes do Futuro, então você tinha que escrever uma redação de Contribuintes do Futuro. E assim a gente foi crescendo, e nessa amizade, e nesse clima de inocência, a gente foi crescendo. Eu ganhei um passaporte para ir para Jaú, uma cidade que tem próximo a Barra Bonita, porque meus pais eram comerciantes e não queriam que eu vivesse a vida de comerciante, porque vida de comerciante para eles era uma coisa horrorosa. E naquela época, para ser um homem bem sucedido, precisava de estudo. Então eu fui estudar em Jaú, na fundação de Jaú, porque lá era uma boa escola. E assim, e aí eu comecei a aprender que aquelas imagens que eu tinha de amigo não davam para ser encaixadas nesta nova sociedade. Ali era uma sociedade individualista, uma sociedade que eu era o intruso, porque eu vinha de Barra Bonita. Então, nós somos os melhores, vocês são os para virem aqui estudar. Então a gente, durante 3 anos, sempre foi classificado e entendido como inferiores. E é interessante isso, né? Porque outro dia eu conheci algumas pessoas na internet, encontrei algumas pessoas na internet e tinham 2 irmãos que eles eram super inteligentes. E eu achava assim, puxa vida, esse rapaz é super inteligente. E conversando com eles, fiquei decepcionado, porque eu peguei e falei assim, como que uma pessoa tão inteligente pode ter se tornado isso? Não estou falando de emprego, né? Eu estou falando de conduta. Eu estou falando de coragem. Estou falando de outros aspectos que não é o ato de ganhar dinheiro.
Ele tinha perdido o emprego, essa pessoa de Jaú. Estava perguntando, cadê a mãe? Boa noite, pessoal. Não, por favor. Eu fiz uma. Boa noite. Aí. E aí, essa pessoa se mostrou um velho inseguro, um velho dependente, um velho carente. Porque 56 anos já não é um jovem, que é a minha faixa etária. Logo, se eu pegar uma pessoa de 17, 16, 18 anos lá, comparar comigo, eu sou velho. Então, assim, um velho carente, inseguro, um velho de Jaú, perto de Barra Bonita. Aliás, obrigado, tá, aos 8 alunos que estão assistindo a gente de Jaú. Piracicaba também, Campinas também, tá? Não vou falar nome aqui porque eu acredito que... Deixa pra lá. E aí, conversando com ele, eu fiquei decepcionado, porque eu estou levantando a cabeça assim para poder olhar para a televisão, tá? Então eu sei que a câmera está aqui, mas se eu ficar olhando aqui eu não consigo ver a televisão. E aí ele se mostrou uma pessoa insegura. Como que pode uma pessoa tão inteligente ter se tornado uma pessoa tão insegura? Ou será que ela sempre foi insegura e pela inocência que eu tinha, eu não conseguia ver? E aí eu fui querer saber outras pessoas do terceiro colegial, né? Porque eu entrei na fundação no primeiro colegial. Então eu fiz primeiro, segundo e terceiro colegial. Professoras como, enfim, professoras que exigiam muito, né? A minha professora de português, a Dona Ivete, não tem conversa. Era a cada 3 meses um livro, então você tinha que ler, né? Rígida. Terésio, de biologia, rígido, austero. Eu lembro de tudo, como se fosse hoje. Professora de matemática, Ana Maria, gostava muito dela. Como que uma pessoa se transforma tanto ao longo do tempo? Como que aquele barro não teve o cuidado de ser trabalhado e acabou secando no terreiro? O que aconteceu? E aí, chega um momento que a gente para e analisa, né? A gente vem em público e fala, com o objetivo de ajudar, com o objetivo de abrir mais uma porta, com o objetivo de mostrar uma realidade, uma verdade que talvez você não consiga ver. E aí as pessoas entendem isso como bullying. Então é assim, hoje, se você pegar uma criança, entre crianças, e na dimensão de 50 anos atrás, não na dimensão da maldade de hoje, tá bom? Na dimensão de 50 anos atrás. Você já pensou pegar uma criança, acusar ela de bullying? Acusá-la de maldade? Você já pensou quando a gente subia no barreiro e pulava? Um empurria, outro empurrava, outro jogava, outro se chegava em casa lambuzado.
usava papelão para escorregar. Quantas vezes escorregar de papelão? E a brincadeira de empurrar o outro do papelão para ele sair capotando. Você acha que era maldade? E aí você pega toda essa situação e aplica hoje. Hoje, com certeza, a mãe dessa criança iria na escola e iria gerar um processo em cima da escola por bullying. E esse comportamento acaba fazendo com que as pessoas se cerquem das suas verdades. Se fecham, essas pessoas se fecham em núcleos aonde é só aquela verdade que prevalece. E aí eu estava conversando com o Guilherme, porque teve duas mulheres que entraram no Facebook e só sabem da Provida e só sabem fazer ofensas. Só fazem ofensas. Estou mentindo, Guilherme? Você viu isso também ou estou errado? Tá certo. Você vê diferente do que eu estou vendo? Não, de forma alguma. Realmente foi isso. Falaram que o Ágora era o que mesmo? Escolinha de criança. Falaram que o Ágora era repetição da tua vida. Falaram que eu tenho problema de... Porque como eu não passei de curso, então eu estou... Como que falaram, Guilherme? Eu estou magoado, estou ofendido, estou ressentido. E que eu deveria parar de fazer isso. De falar desta escola. A gente tinha uma brincadeira no interior também, que quando alguém fazia essa brincadeira, era comum todos não gostarem, que é falar mal dos pais. Por exemplo, trabalhei na área militar durante 4 anos. Acho que todo mundo sabe que eu trabalhava no CIVAM, né? Sistema de Vigilância da Amazônia do Ministério da Aeronáutica. E eu só conheci o Brasil inteiro, face esse projeto e face a oportunidade que naquela época eu tive de trabalhar. O militar não aceita que você fale mal da mãe dele. Então é assim, por que você ofende uma pessoa? Por que você, ao invés de ofender, você não entra numa aula, entende esta aula e utiliza-se da tua inteligência para falar aonde você entende que está incorreto? Mas não. Parece que é um desejo mórbido de entrar e proferir ofensas pessoais. E aí você pega e fala assim, você é um covarde. Você me perdoe, você é mulher. Você é uma covarde. Porque assim, eu estou aqui dando minha cara para bater. Por que você usa um perfil fake? Ah, mas o meu perfil tem 12 anos. Não, é verdade. Tem 12 anos, um perfil que tem 6 inscritos no canal do YouTube, que utiliza-se do nome de um escritor alemão, ele só escreve tragédias. Só sofrimento. Só depressão. É um escritor depressivo. Aí ela pega esse perfil e utiliza-se para falar um monte de bobagens. Por que não vem a público e fala: olha, eu não gostei do que você falou de tela mental, porque tela mental para mim é assim.
Por que você não faz isso? Você se esconde atrás de um perfil. Do que você tem medo? De ir para o inferno? De morrer? E aí outra pessoa entra lá e fala mal do Arthur. Porque onde já se viu eu, como responsável do Ágora, expor o Arthur em público? Mas foi eu que escolhi. Eu que escolhi falar. Sabe? O que faz uma pessoa ser tão má? O que faz uma pessoa ser tão ruim? Ou ser tão cega? Será que é tão difícil uma pessoa reconhecer que ela foi enganada durante tanto tempo? Será que é tão difícil de ter coragem de pegar e falar assim, ó, chega. Aí o que eu combinei? Comigo só, né? Porque eu não tive resposta. Fala para mim o seu nome. Quem é você? Que curso que você está? Quanto tempo você está no mesmo curso? O quanto que você gastou de dinheiro? Porque às vezes, quem trabalhou foi teu marido. E você utilizou o dinheiro do teu marido para ir para a preceptoria, para fazer reuniões. E aí eu falei, preceptoria inúteis. Porque assim, você fica discutindo lá sexo dos anjos, entendeu? Reuniões que não levam a lugar algum, que acaba sendo só para puxar o saco de um ou de outro para passar de curso. Só que você não tem coragem de ouvir isso, porque isso te machuca. E aí você usa o quê? De ferramentas para inibir a coragem do outro. E é sobre isso que eu gostaria de conversar um pouquinho hoje. Não é sobre falta de coragem. Não é isso. Eu queria conversar sobre princípios. Princípios e virtudes. E eu vou mostrar para você o quanto você foi enganado. Eu vou mostrar para você o quanto de tempo você perdeu na tua vida. O quanto você depositou a tua vida em cima de quem é cego. Cego. Porque para mim não tem outro nome. Lógico que eu peço a gentileza para que o Aldo e a Eleonora, por favor, Aldo, não se pronuncie agora. Nem a Eleonora, porque foi sobre isso que nós conversamos, né? Na segunda-feira. Então, mas eu peço, por gentileza, que vocês participem. Porque é importante vocês falarem o que vocês entendem como princípio. Verusca, vamos lá? Pode. Onde você quer sentar? O que é princípio, Verusca? Por favor. Para mim, isso é aquilo que você traz. Tua ligação está um pouco... Desculpa. A tua ligação está um pouco ruim. Está dando... Está melhor. O volume deve estar um pouco alto. O volume deve estar um pouco alto. Se você puder baixar um pouquinho, eu agradeço. Tá bom assim? Tá, ficou bem melhor, Verusca. Então, para mim, princípio é aquilo que você traz como uma coisa boa que você recebeu da sua família, conduta, conforme você foi vivendo a sua vida, tendo a experiência na sua vida. Você falou que princípios são normas de conduta, é isso? Isso. Foi isso que você
falou? Isso. Que é conduta que você aprendeu da tua família. É isso? Então, da sua, conforme você tem experiência. Você foi tendo experiência. Então, princípios advêm de experiências também. Sim. Tá. Quem consegue contribuir com mais? Adilson, Maria Lúcia, Guilherme, Felipe, Pedro, Ana. Pode colocar no mundo agora? Obrigado, Adilson. Rose, por favor, fique à vontade para contribuir. Eu considero que os princípios são conceitos éticos que vão construir o seu próprio código de moralidade. Isso advém assim da família, dos nossos convívios, da educação sistematizada, uma série de fatores que faz a pessoa ser ética ou não ética. Perfeito. O que é ser ético, por favor? É agir de uma forma que nada da sua conduta prejudique seu próximo. Você vai descendo, né? Você traz 2 caixinhas de incenso, ou 3, que está dentro do armário, por favor? Qualquer uma. Obrigado. Conduta. E você, Rose, como que você vê? O princípios, o que eu aprendi, o que é certo ou o que é errado dos meus pais desde pequena. Perfeito. Certo e errado. Perfeito. Dentro daquilo que você recebeu dos pais. Perfeito. E quer saber? Eu acho que de uma forma resumida, todo mundo aqui vai poder resumir o princípio como conceitos que nós recebemos de certo e de errado da família. Em resumo, eu acho que é isso. Portanto, princípios existem. Para um pouquinho. O que são virtudes? Adilson, você consegue contribuir? Por gentileza? Marcos, você me pergunta na questão de virtudes. Eu acredito que são o que a pessoa leva de melhor. É uma pessoa virtuosa, uma pessoa de bom caráter, de boa índole. Eu acredito que seja isso. Pessoas de bom caráter. E você, Pedro, ou Ana Júdice, ou Francisco, o que são virtudes para vocês? Tá bom. Eu posso falar que virtudes são qualidades de Qualidades de alguém. qualidades. Perfeito. São qualidades. Altruísmo, bondade, e assim vai. Portanto, o que são princípios e o que são virtudes? Essas duas palavras são relativas ou absolutas? Se eu fosse falar assim, princípio é absoluto ou é
é relativo? Qual é a definição que eu daria? Para mim, absoluto. Por quê? Porque uma pessoa de princípio, ela não está nem aí para... Porque as outras pessoas vão falar ou dizer dela. Ela tem o princípio dela, vive por princípios, não porque os outros determinam. Entendi. Você quer ver que interessante? Temos por princípio evoluir o homem, porque acreditamos que a evolução é a meta do universo, é medida universal. Se é meta do universo, é meta do uni ou do verso. E se é medida, qual é o espaço? Qual é o tamanho desta medida? Logo, me parece uma estupideza falar que temos por princípio evoluir o homem. Porque nós já entendemos que evolução é relativo, porque se aplica à matéria. Nesse aspecto, se princípios, e é assim que está definido, é um conjunto de normas, regras, leis aplicados em uma sociedade, princípio é um conceito relativo. Muito obrigado. Relativo aos limites da sociedade. Vocês me dão licença só um segundo que eu vou acender um incenso. Relativo ao consciente da sociedade, quem criou, na verdade. Portanto, se você entende que princípio é um conceito relativo, porque ele utiliza-se de regras, normas, de conduta, leis específicas para uma sociedade, aquele princípio se aplica àquela sociedade, o que pode ser diferente da outra sociedade. Logo, princípio se torna absoluto ou relativo? Relativo. Relativo. Portanto, o princípio existe? Não. Por quê? Ele é relativo. Agora, e por quê? Por qual razão fez-se necessário criar princípios, que são normas, leis? Por quê? Imagina você hoje, esta sociedade sem regras, normas e leis. Como que ia ficar? Como que ia ficar? Totalmente desordenada. Então, o que significa que o homem está desordenado. Portanto, aplicar princípios vai segurar a pessoa? Não vai. Por quê? Porque são relativos. O que para mim é uma norma de conduta, porque eu recebi do meu pai, porque meu pai foi educado de um jeito, o pai do outro foi educado do outro, enfim.
não vai resolver. Porque as normas de conduta serão completamente diferentes. Não tem como seguir em direção à liberdade utilizando conceitos incorretos, conceitos absurdos, conceitos esquizofrênicos, conceitos que não te levam a lugar algum, conceitos que só prendem você. E aí você fala assim: se eu for na mente coletiva, chamada religião, quais são os princípios desta mente coletiva? Honrar pai e mãe. Lembra os 10 mandamentos? Não matar, não roubar, não desejar a mulher do próximo, e assim vai. E esses são os princípios da religião. Portanto, o que acontece com a pessoa? Foi aplicado em cima dela o conceito de medo. Medo. Porque assim, se você não seguir os princípios, o que vai acontecer com você? Vai ser punido. No caso da religião, vai ser punido. No caso da sociedade, você vai preso. No caso da sociedade, você será uma prostituta. No caso da sociedade, você será um prostituto. Mas, por favor, para pensar. Quem que criou essas normas de conduta? Veja, tudo que nós fizemos nas nossas vidas, tudo, foi porque nós quisemos fazer. Nós sabíamos da responsabilidade do certo e do errado, porque isso nos foi passado. Mas nós escolhemos, decidimos passar por experiências. Por quê? Porque para nós as experiências são sinônimos de vida. Por exemplo, quem nunca deu um beijo aqui escondido? E isso gerou o que em você? Vou fazer escondido. Está errado? Não está errado. Porque isso deu o que para você? Vida. Isso gerou o que em você? Emoção. Portanto, a mente coletiva, lembra que a gente fala no primeiro dia do módulo 1? Ela direciona você para onde? Satisfação e prazer. E o sinônimo de satisfação e prazer na mente coletiva gera desejos e emoções. Através do quê? Das experiências. Então, tudo que você fez foi sinônimo de vida. Logo, você manifestou vida.
Está errado. E aí vem normas de conduta e fazem o que com você? Não pode. Santa Inquisição, morte às bruxas, fogo e tantas outras. Fizeram o que com esta mente? Com a existência? Fizeram o que? Aprisionaram essas pessoas pelo medo. E aí o que acontece? Lá com 70 anos, 80, 65, você vê aqueles velhos com menininhas novas. E vice-versa. Por quê? Você quer ver que interessante? Uma mulher de 60 anos se separa do marido. Por qualquer tipo de razão. O que ela vai fazer da vida? Deus, o que um homem casado, depois de uma separação, qual é a forma de pensamento para esse homem? Procurar outra mulher. Antes de procurar uma outra mulher, quais são os conselhos que ele recebe? Para sair, para bagunçar, para curtir a vida. Para aproveitar a vida. Não é assim que funciona? Aí. Portanto, é ensinado para este homem aproveitar a vida. Porque tudo que ele deixou de fazer enquanto casado, agora ele vai fazer. E a mulher, por questões de normas e conduta, ou inclusive por questões próprias, o que ela fala? Eu agora quero paz. Eu não quero mais saber de homem na minha vida. Chega de homem. O que eu quero agora é aproveitar. E o aproveitar para a mulher resume-se em passear. Agora eu quero passear. Eu vou sair, eu vou para todo lugar que eu quero, eu vou fazer o que eu quero, Então, o que ela viveu? O que esses dois viveram durante tanto tempo? Uma prisão, né? Mas não é definição de vida isso? E o que acontece com essas pessoas no final da vida? Frustradas, doentes, amargas, duras, rígidas, sem sabor algum, sem sal dentro delas. O homem, às vezes um homossexual, não estou entrando aqui em julgar, não me cabe isso. A decisão e a escolha é individual. Eu estou mostrando o que eu vejo. Que fique claro isso. O homem sofre de diabetes. O que é diabetes? O que é diabetes? Açúcar no sangue. Por quê? O que aconteceu para ficar com açúcar no sangue? É genético. É verdade. É genético. Por quê? Esta falha
advém da mente coletiva. Só que até 15 minutos atrás, você estava falando que princípios era algo absoluto. E você construiu a tua vida em cima de uma ilusão. Aonde você definiu ou definiram para você normas, regras, leis, as quais você deve seguir. E você julgou, classificou, cometeu injúrias, difamou, a todas aquelas pessoas que tiveram coragem de fazer o que elas queriam fazer. Por exemplo, se você pegar na história, aquela mulher americana que deu volta ao mundo com um avião, falaram que ela era louca, que ela era insana. A brasileira que foi campeã de tênis, falaram o que dela? Que ela era uma mulher libertina, porque ela fazia o que ela queria, o que ela entendia que era correto. E aí, você classificou pessoas assim. Pessoas que tiveram coragem de fazer e de lutar por aquilo que é certo, que elas entenderam que é certo. Pessoas que tiveram coragem de bater de frente com formas de pensar arcaicas, burras, formas de pensar medíocres, porque quem defende princípio, para mim, é medíocre, porque não considerou que o princípio é relativo e nem sabe distinguir a diferença de princípio e virtude, e confunde tudo e se aprisiona e se prende e julga e ofende e fala um monte de asneira que está dentro dele para o outro. Acabo de mostrar aqui que princípios não existem, porque são conceitos relativos. E como conceito relativo, quem adotou isso como princípio de vida cometeu 2 erros. O primeiro, que construiu a vida em cima de algo relativo. E segundo, que se mantém em cima de uma conduta e de norma, porque você é fraco. Você não tem coragem de parar e pensar. Você não tem coragem. E aí você assume verdades dos outros. Temos por princípio evoluir o homem. Olha que loucura, que idiotice, que bobagem que é essa. Só que você não tem coragem de falar isso. Porque evolução é a meta do universo. Meta do quê? Quem que definiu a meta? O universo definiu a meta? Ou a meta foi você que definiu? Segundo o quê? As tuas normas, baseadas nas tuas experiências. Então para de ser medíocre, para de ser tonto, acorda, começa a entender o que é vida. Vida não é satisfação e prazer, vida não é caminhar por desejos e emoções, vida não é passar por experiências,
Vida não é processo. Vida é existência. É você ter coragem de falar e assumir se você estiver errado. E falar, pô, obrigado, você me ajudou. Olha, o que eu estou fazendo com você agora? Eu estou te ajudando. Eu estou te abrindo o olho para você parar de ser tonto, para você poder viver. Você vai esperar o que para viver? Com 80 anos você vai esperar viver? E aí? O que você vai fazer? Quando você estiver todo cheio de doença, ou quando você estiver com Alzheimer, uma síndrome de Pique, quando você tiver um derrame, quando você tiver um ataque cardíaco, sei lá o que você vai arranjar para você. Aí você vai querer o quê? Ficar, porque se eu tivesse feito isso lá atrás, se eu tivesse tido coragem de fazer isso lá atrás, mas se eu tiver... Você vai ficar nisso? Por que você não faz agora? Por que você não muda a tua vida agora? Por que você não muda hábitos, costumes agora? Por que você não faz isso agora? Por que você não chega e fala assim, chega, eu fui um asno na mão de quem usou de mim. Eu me deixei ser usado, porque foi cômodo para mim, porque eu acreditei, porque eu fui esquizofrênico, porque eu acreditei numa imagem, porque eu dei para essa imagem vida. E aí, quando se depara com uma pessoa que fala isso na tua cara, você me classifica como? Que eu sou grosso? Que eu sou duro? Que eu sou mal educado? Que eu não sei o que eu estou falando? Teve uma outra pessoa que entrou lá e pegou e falou que eu sou hipócrita. Porque eu falo assim, olha, você está falando tudo o que o outro, da onde o outro tirou. Só que você não fala da onde você tirou. Então eu quero te fazer um convite. Vem me conhecer. Vem me conhecer. Vem participar das aulas. Vem participar dessas conversas. Vem expor o que você pensa. Vem mostrar o que você conseguiu nesse tempo todo que você ficou em outro lugar. Vem mostrar para todo mundo. Ou você tem vergonha de fazer isso? Eu vou te falar o que eu penso. Você tem vergonha. Porque você sabe que você não sabe nada. E aí, é aquela brincadeira que a gente repudiava no interior. Como que você pode falar mal de alguém se você não conhece esse alguém? Como que você pode falar algo do Ágora se você não conhece o Ágora? Se você não está aqui? Se você não vem aqui para falar? Se você não participa? Se você não está junto? Se você não mostra o que você aprendeu, você guarda para você. Porque você desculpa. Você pagou por uma porcaria de conhecimento. Uma porcaria. Que não serve para nada. Tudo errado. Tudo errado. E aí você acredita que o outro tem que fazer o mesmo que você fez. Isso é bondade? Isso é bondade? O que é isso?
Você acha errado falar abertamente para todo mundo o que você pensa? Ou você é daquele tipo de cala a boca, fica quieto, ó, vai acontecer o fatal com você, você vai morrer. Não, eu não vou morrer. Aliás, eu acredito que eu estou mais vivo que você. Muito mais vivo. Porque eu falo o que eu penso. Eu existo. Ou você só existe naquele núcleo de pessoas que só falam a mesma coisa. E tudo que for contra aquilo, você classifica. Que espécie de ser que é você? O que você fez na tua vida? O que você fez com a sua vida? Então você existe? Eu existo? Eu existo? Quem eu sou? Quem eu sou? Quais são os meus limites? Meus pré-conceitos? Meus dogmas? Autossabotagem? Quem eu sou? Tem alguém perguntando. Quem eu sou? O que você está fazendo aqui? Que ilusão que você vive? Qual é a tua ilusão? É uma crítica, tá? Qual é a crítica? Lê em público. Só o fato do Ágora perder mais tempo criticando a tua vida do que sustentando suas próprias ideias já diz muito sobre. Quem que é a pessoa? Ana Bom, deve ser fake. Porque é assim, ó. Olha o nome. Ó. Olha o nome da criança. Por favor, eu consegui. Já venceu. Olha o nome da criança. Ana Kundalini. Ô Ana, tenha vergonha, passa teu e-mail, entra aqui para a gente conversar. Ana Kundalini. Filha. E a gente te coloca no Google Meet e você fala abertamente o que você pensa. Fica usando perfil fake. Você não tem vergonha. Você não tem vergonha. E ainda está aqui para ouvir. Curiosa. Curiosa. Ana Kundalini. Dá licença, vai. Você deve ser desculpa. Você acha que com esse tipo de conduta, com esse tipo de ação, com esse tipo de agir, você vai chegar em algum lugar? Eu não estou criticando nada, eu estou mostrando o quanto que você foi enganada, o quanto que todos foram enganados. Isso é criticar? Ou isso é mostrar a verdade? É abrir os teus olhos? Ou você quer que me calar com a tua covardia? As ideias devem existir em si. Primeiro, não em relação ao. Espera um pouquinho. Ideia não existe, só existe uma ideia, que é Deus. Prova para mim que eu estou errado. Prova para mim que eu estou errado. Eu estou afirmando para você que só tem uma ideia, que a ideia do plano é chegar a Deus. Mostra para mim que eu estou errado. Entra aqui agora
e mostra que eu estou errado. Espera um pouquinho, não precisa falar mais. Ou você tem coragem de entrar e falar, ou desculpa, não vou te ouvir. Você é covarde. Você é covarde. Porque covarde escreve o que quer. Coloca a cara para bater. Entra aqui e fala. E aí, pessoas assim chamam isso de vida. Você está confundindo ideia com ideação. Não, ideação é uma coisa, ideia é outra coisa. Ideação é o ato da manifestação. Ideia é origem, é causa. Então é assim, a causa do plano só tem um: evolução. Para quê? Para chegar aonde? A Deus. Através do quê? No teu caso, do instinto, acreditando em desejos e emoções, através de satisfação e prazer, alcançado por onde? Por experiência. E isso você dá o nome de movimento. E esse movimento você chama de vida. O que para nós e para mim é uma insanidade mental. Porque não é de experiências que você vai conseguir alguma coisa. Não vou responder mais para você. Ou você entra aqui e se mostra, ou então, desculpa, tudo que você falar, tudo, Ana Kundalini, é uma piada. É reflexo de um complexo de inferioridade. Ou do herói, que quer salvar o mundo através do medo. Veja, você tem uma oportunidade de manifestar-se. Você tem uma oportunidade de entrar e falar. Você tem uma oportunidade de mostrar para o mundo, inclusive para mim, o que você pensa. O que te inibe de fazer isso? O que te impede de fazer isso? Ana Kundalini. Desculpa, é muito medíocre. Você é muito estranho para mim. Muito estranho. Se esconder. Para quê? Medo do quê? Medo de existir? Medo de falar o que você pensa? Medo de se posicionar? Medo de ensinar a outros? Porque de repente tudo que eu estou falando aqui é uma bobagem. Tudo que eu estou falando aqui é bobagem. E você está tirando a oportunidade de ensinar todo mundo. Isso é a conduta de quem quer se iluminar? Não. E aí as pessoas confundem princípios e virtudes. E vivem na ilusão dos princípios, aonde eles classificam segundo normas de conduta que eles criaram. E olha que interessante. Tivemos um exemplo claro disso agora. Tivemos um exemplo claro de uma pessoa que se sente o quê? Presa. Alguém está incomodando essa pessoa. Alguém está tirando ela do quentinho. Alguém está gerando nela o incômodo. E o que ela faz? Ataca. Instinto. Manifestação clara do instinto. Quer prova maior que essa? Portanto, com o maior respeito que eu tenho a todos, ficou claro que princípios são conceitos relativos. E se são conceitos relativos, aplica-se somente a uma sociedade. E se aplica a uma sociedade, limita
pessoas. Limita. E o limite gera o quê? Gera uma necessidade. Qual é a necessidade a ser satisfeita? O desejo de mais liberdade. A compreensão. Surge a compreensão. Neste momento, o limite satisfaz-se pela compreensão. Eu compreendo você. Eu compreendo você. E aí? A compreensão leva aonde? Ao virar as costas. E o virar as costas leva você aonde? Ao egocentrismo, ao egoísmo. E você se fecha nos teus preconceitos e nas suas verdades relativas, que só você acredita. Nesse momento, você cria autossabotagem. O maior respeito que eu tenho a todos, inclusive a você, Ana Kundalini, eu quero te recordar um conceito de como funciona o cérebro. Lembra? Eu acho que você não teve isso na tua escola, mas eu vou te relembrar. Porque talvez você tenha interesse e vai estudar, né? Porque o princípio do Ágora baseia-se no teste, baseia-se no estudo. Não é alguma coisa que veio, né? Então, esse estudo aponta no cérebro que após a quarta repetição da mesma imagem associada a uma emoção, o indivíduo deixa de pensar. Porque ele considera isso como uma verdade. Portanto, a pessoa sair deste estado vai machucar. Vou te dar um exemplo. Você chega na rua, desce do apartamento ou vai no supermercado, sei lá, entra e vê um velho e uma pessoa discutindo, jovem, menino de 8 anos, e um velho e um menino. O que você faz? Qual é o primeiro pensamento que você faz? Criança mal educada. Como que você pode discutir com um velho? Quem é essa criança que está discutindo com o velho? Só que, na verdade, para nós do Ágora, esta não é a razão. A razão é o medo. Por quê? Porque você sabe que um dia você se tornará velho e não vai querer ser contrariado. Logo, o teu subconsciente já tem formas de pensamento pré-existentes que vão direcionar você a não mais entender a causa, mas a classificar, porque você já foi condicionado. Portanto, eu existo. Quem eu sou? O que te faz entrar aqui, usar um perfil fake e falar o que você quer falar, sem saber, sem ter participado, sem ter nos conhecido? Eu conheço tudo de vocês. Eu só conheço tudo. Você não conhece nada daqui.
Então, o que você está mostrando? Medo. Você está mostrando medo. E se é medo, nós precisamos entender a causa do medo. O que gera em você medo? Por que você está se sentindo com medo? O que te faz gerar esta conduta sua? Precisa entender. Não é, sabe, falar por falar. Mas eu entendo que é excelente o que você está fazendo. Por quê? Porque, ao menos, você teve coragem de vir se mostrar. Tudo bem, utilizando um perfil fake, tudo bem, vai, está tudo certo, mas pelo menos você foi movida por emoções. Veja, e agora você tem a oportunidade de entender a origem, que é o que a gente fala aqui. Qual é a causa? Qual é a causa que gera em você emoção? Por que você se sente ofendida? Por que você não quer ouvir as verdades dos outros? Só as suas. Por que você acha que tem que ser do teu jeito? Porque foi o que você aprendeu? O que faz as pessoas agirem desta forma? O que faz as pessoas não mudarem a forma, manterem o mesmo formato, a mesma conduta? Quantos anos você defendeu princípios como sendo absolutos? E agora, pode ser que você tenha entendido que princípio é relativo. E se é relativo, tudo que você construiu na tua vida foi relativo. E como que algo que é relativo pode manifestar o absoluto? Ou pode se aproximar do absoluto? São frequências diferentes. Você só vai conseguir manipular e articular formas de pensamento que vão te levar para o relativo. Será que é tão difícil entender isso? Será que é tão complicado entender que tudo que se articula te direciona para o relativo? E não vai levar a lugar algum. Por quê? Você vai se autoproteger. Por quê? Porque você tem na essência uma programação, que é satisfação e prazer por desejo e emoções, através da experiência. E tudo que tirar você deste caminho será o quê? Ofensivo. E você vai manifestar de que forma? Instintivo. É assim que funciona. Se você acha que eu estou errado, fala para mim que eu estou errado. Fala para mim. Pode ser que você tenha também uma forma de pensar muito característica de pessoas egoístas. Que é assim: é tudo do meu jeito, porque só existe o meu jeito. E aí é outra insanidade. Por quê? Se tudo veio daqui, o que eu estou falando também pode ser uma verdade. E na hora que você despreza essa verdade, você está desprezando o quê? A existência. Então, não adianta você ficar respondendo aqui, falando. Assim, não adianta. Sabe? Não adianta ficar insistindo, mandando bíblias de texto, Bíblia. Eu quero o teu e-mail, o seu nome, o seu curso,
para a gente conversar. Tá bom, pessoal? Amanhã, Ana Kundalini, às 8 horas eu estarei aqui de novo. Tá bom? Você tem o nosso WhatsApp. Se você não tiver, anota, por favor. 91369-3170. Vou repetir. DDD 11 91369-3170. E todos aqueles que quiserem se manifestar, quiserem mostrar quem são, quiserem mostrar o que pensam, nós vamos estar à disposição. Mas tem que ter coragem para mostrar a cara. Tem que ter coragem. Por quê? Porque é uma condição sine qua non da existência. Você existe, você tem que mostrar quem você é. Você existe, você tem que se apresentar. Sem problema, se eu estiver errado. Eu vou reconhecer em público. Por quê? Porque eu não sou dono da verdade. Mas eu não sou como você. Eu não sou como você. E eu quero te agradecer. Porque você está dando a oportunidade de se reconhecer. Tá bom? Pessoal, até amanhã às 8 horas. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ana Kundalini. Muito obrigado. Oi? Fique em paz. Tchau, gente.